Depois que eu ouvi da boca do meu pai que sou um erro, não consegui ser mais o mesmo. Olha o quanto isso é impactante, o quanto isso mexe no nosso coração, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, agora, nesse momento, com algumas dicas, com alguns passos para poder te ajudar. Você que me trouxe essa questão, na qual eu já agradeço por compartilhar isso, e claro, a todo mundo que percebe, que percebe ou então sabe, né? Ou que, perdão, falei errado, né? Que já passou por isso ou que passa por essa situação semelhante, tá bom? Vamos lá. É fato, é assim, é extremamente doloroso nós ouvirmos palavras às vezes tão negativas, tão prejudiciais daquelas pessoas na qual a gente tanto ama, ou na qual a gente tem tanto, né? A gente tem um olhar de grandeza. E antes de eu entrar, né, nas dicas, nos passos, vamos entender por que nós temos esse movimento, né, principalmente com os pais. Ah, porque é pai e mãe, óbvio. Mas toda criança, eu falo toda criança, tá? Por mais que essa criança passe por situações de abuso, por situações de agressividade, enfim, toda criança, ela olha para os seus pais como se esses pais fossem deuses, né? Para a criança, principalmente no início, não tem essa Deus, não, é o pai, né? E quando ela compreende Deus, quando ela compreende, né, essa questão de Deus, divindade, o que quer que seja, ela entende que é Deus no céu e os pais na terra. Então nós sempre estamos no movimento, mesmo depois de adultos, nós sempre estamos no movimento, muitas vezes inconsciente, depois de adulto, de querermos honrar os nossos pais, às vezes até seguimos os mesmos passos, né, de querer a bênção deles, de querer a aprovação deles, e muitas vezes, muitas pessoas não vão para frente, porque ainda, adultas, né, eu tô falando adultas, porque ainda estão esperando aquela bênção dos pais, que ainda estão esperando, de repente, aquele pedido de desculpa dos pais. E, infelizmente, isso pode nunca acontecer. Seja porque aqueles pais nunca vão falar, nunca vão ter o discernimento para falar, ou enfim, ou porque o pai morreu, a mãe morreu, enfim. E entenda que nós, como filhos, não importa a idade, a nossa criança, quando a gente fala de criança interior, o que é criança interior? A criança interior é nós, quando criança. Essa criança permanece em nós. É extremamente importante nós trabalharmos, continuarmos trabalhando essa criança interior, que reflete a nossa criança quando nós somos criança, ao longo da nossa vida, porque isso só nos favorece em todos os âmbitos da vida, tá? Em todos os âmbitos da vida. Agora, essa criança, ela tem uma visão dos pais. Os pais podem entregar A, mas essa criança, todos nós como filhos, esperamos que os pais entreguem B. Só que muitas vezes os pais não podem entregar B porque eles não têm condições. E quando eu falo entrega, não estou falando apenas na entrega material. Na entrega emocional, na entrega afetiva e assim por diante. Não pode. Por quê? Imagina só. Se eu como criança tenho esse olhar para os meus pais como deuses, né, heróis, o que eu vou exigir deles? O que essa criança exige deles? Né? Atitudes, comportamentos de Deus, de heróis. E eles não são Deus, eles não são heróis. São heróis, sim, dentro da sua jornada, mas não esse herói, o Batman, o Super-Homem, aquele herói, aquela coisa, né? Porque eles são seres humanos, eles também já foram crianças. Eles também já passaram por dores, tá? E é importantíssimo que, apesar das palavras muitas vezes negativas, de cunho, que são prejudiciais, que a gente escuta dessas pessoas que amamos, e aqui no caso estamos falando dos pais, pai ou mãe, ou de ambos, entenda que essa palavra é deles, e isso não reflete quem nós somos. É claro, para uma criança compreender isso é diferente. Eu estou falando aqui com adultos, tá? Então aqui o meu direcionamento é com adultos. Então você que é adulto, entenda que a palavra dele não reflete quem você é. Ah, Alex, eu sei disso conscientemente, mas a minha cabeça não funciona assim. Não funciona porque existe uma crença. Quando aquela palavra, né, no caso aqui da pessoa, ela coloca assim, ó, ouvi do meu pai que eu era um erro. Quando essa criança escuta isso, você é um erro.
essa criança lá dentro está dizendo o quê? Eu não mereci ter nascido. Eu sou um erro. Então ela vai sempre tentar mostrar para o pai ou pais que ela não é um erro. E aí começa todo um processo de autossabotagem, porque ela não faz por ela faz para o pai, para a bênção do pai, da mãe, tá? E uma coisa que eu já falei em diversas lives aqui, a única forma que nós temos de honrar a vida que os pais nos deram é através da nossa vida. Eu não estou falando, quando eu falo a vida que os pais nos deram, é a concepção, a gestação e o nascimento. O que veio depois disso, o que os pais nos entregaram depois disso, bom ou mal, enfim, foi o que eles puderam entregar e cada um vai lidar com isso de uma forma. E aqui eu estou lidando, inclusive estou orientando uma pessoa ou pessoas a lidarem com uma situação. Mas entenda que é através do seu sucesso, é através dos seus passos, das suas decisões, que você vai honrar aquela vida que foi lhe dada. E aquilo que foi dado posteriormente à sua vida, né, ao seu nascimento, de bom, honre da mesma forma, e aquilo que foi de ruim, você vai honrar da mesma forma. É isso, exatamente. Você vai honrar com a sua vida, com o seu caminhar para frente, tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito importante, que tem que ficar muito clara para nós quando a gente vai trabalhar. E temos que aí ser racionais, tá? Porque, como eu falei, como eu estou falando com adultos, você tem que agir de forma mais racional nesse sentido. Isso não é meu. Essa palavra que vem do meu pai não reflete a mim. Mas você vai falar isso talvez para você? Não. Você vai falar isso diversas vezes. Você vai entrar constantemente num diálogo com você mesmo. Para quê? Para lidar com isso. Toda vez que vem aquele pensamento, que vem a memória do seu pai falando você é um erro, você é um erro, você é um erro, você vai dizer, isso não é meu. Isso é a visão do meu pai. Isso não reflete quem eu sou. Então você vai ter que entrar num diálogo racional. E aí, né, esse já é o primeiro ponto aqui, o primeiro passo. E aí eu vou complementar. Entenda que esses comentários, tá, que vem do pai e da mãe, né, comentários esses, você é um erro, você não presta, você é com perdão da palavra aqui, você é uma puta. Porque, gente, eu escuto isso dentro de atendimento. Pais e mães que falaram isso. Isso reflete o que eles são ou o que eles vivenciaram. Muito provavelmente, esse pai que apontou o dedo na sua cara e disse você é um erro, ele teve por trás um pai que fez isso e pior do que isso. E ele não soube lidar com isso. E ele não sabe como agir com isso, o seu pai. Tá? Assim como o avô, né, o seu avô, o pai dele, também não soube lidar com isso. Isso justifica? Não. Quer dizer, isso o exime de responsabilidade? Não. Mas tem uma justificativa por trás. Então entenda que esses comentários, normalmente esses comentários que são que chegam até nós, tanto positivos quanto negativos, nada mais são do que reflexos daquilo que eu tenho dentro de mim. Daquilo que eu tenho dentro de mim. Então entenda que isso é um reflexo dele, não é seu, tá? Outro ponto importante, você tem que usar isso para se valorizar mais. E aí entra o processo de aprender, tá, a se amar e a se valorizar mais. Quais são suas habilidades? Quem é você hoje? Essas palavras não definem você. Eu sinto muito por isso. Foi difícil ouvir e é difícil carregar. Mas chegou a hora de você entregar isso. Pai, esse erro não é meu. Isso é seu. Devolve para ele. O devolver não é querer o mal dele. É devolver porque isso é dele. E você como criança, a criança entra num processo que a gente chama dentro das constelações, por exemplo, de amor cego, onde ela percebe essa dor, mesmo na acusação, mesmo na forma pejorativa que é tratada, ela percebe essa dor que é do pai, porque isso reflete uma dor dele. E ela fala assim, pai, eu quero te salvar, então eu acolho essa dor, essa sua dor para mim. Então entenda que você não é um erro, mas erros foram cometidos já há muito tempo. Nesse sentido de falar, de expor, de tratar afetivamente uma criança, né? E hoje a gente tem muita consciência disso, né? Como hoje é importante nós, com os nossos filhos, dizer constantemente que nós os amamos. Os nossos filhos, as crianças de hoje, precisam sentir que são amadas, que são vistas, para não ficar acontecendo essa merda toda que está acontecendo aí no país. Daqui a pouco eu já estou saindo correndo para buscar os meus filhos, para estar na porta da escola lá. Porque eu não sei o que pode acontecer.
Você acha que eu não fico com o fiofó na mão de deixar meus filhos hoje? E quando você vai analisar o perfil dessas crianças, analisar porque não soltou-se muita informação, mas é nítido isso, você pega de outros casos, é mais ou menos a mesma coisa, não tem atenção, não tiveram amor. Então os pais também são responsáveis por isso. Claro que isso pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo. Mas os pais também são responsáveis. Então é importante essa situação que está acontecendo no país de ataque às nossas escolas, às nossas crianças, para perceber como que eu como pai, eu como mãe, estou lidando com meu filho. Será que eu estou dando a atenção que ele precisa? Criança exige atenção. Criança precisa de atenção. É claro, não dá para você dar atenção 24 horas, mas precisa. A criança precisa se sentir amada. A criança precisa se sentir vista. Tá? Isso precisa ser trabalhado. Não deixa ao descontrole. Hoje, né, não se compara com a sua época, né? Esse ano eu faço quarentão, né? Então não se compara com a sua época, que não tinha internet, que não tinha celular, que não tinha rede social. O mundo é diferente hoje. Então a gente não pode deixar, né, livre a internet, as redes sociais para criança, porque criança não tem discernimento, gente. Criança não tem discernimento, criança não tem experiência de vida, não tem sabedoria. Muitas vezes não tem nem malícia. Tanto criança quanto adolescente. Então é importantíssimo nós olharmos para isso, para essas merdas que estão acontecendo hoje, não se repetirem lá na frente. Né? E impedir que outras merdas como essa, e eu falo bem claro isso, continuem acontecendo. Bora lá. Terceiro ponto aqui. Buscar apoio profissional. É importante buscar apoio profissional e emocional. Então, cara, você que está me ouvindo, você que passou por isso, que me trouxe essa questão, então você que já passou por isso, que está me ouvindo agora, busque ajuda terapêutica, busque ajuda profissional, seja com amigos, com famílias, pessoas que realmente vão te ouvir e vão te ajudar e não que vão te colocar mais para baixo. Busque ajuda profissional, busque um terapeuta, busque um processo terapêutico, psicologia, terapia, não importa. Busca isso, é importante isso para sua vida, é extremamente importante, tá? Eu não tenho dinheiro. Você dá um jeito, porque tem. Existem portais como o Clube do Despertar, por exemplo, que é o meu portal, você vai pagar R$10 por mês, você tem centros comunitários. Se você tem uma faculdade na cidade, que essa faculdade tem cursos, né, com psicologia, alguma coisa do tipo, eles oferecem isso à comunidade, você tem essa ajuda, você tem só que buscar. Toda cidade tem, dentro da sua estrutura, ela tem a comunidade social para ajudar realmente pessoas que precisam disso e que às vezes financeiramente não tem condições, tá? Quarto ponto, estabeleça limites. Então, a partir de agora, você precisa aprender a estabelecer limites, inclusive com essa pessoa que foi tóxica com você, no caso, né, o pai. Eu não sei se o pai está vivo, se o pai como é que tá, mas assim, supondo que o pai está vivo, né, o pai ou a mãe que está vivo, você tem que entender que às vezes a convivência constante com esse pai e com essa mãe não é possível. Porque são pessoas que têm uma toxicidade e que não vão mudar agora, que não estão nem abertas a mudar agora, né, à altura do campeonato. Então é importante você estabelecer limites. Né? Não quer dizer que você tenha que deixar de visitá-los, não quer dizer que você tenha que deixar de ir, mas entenda, olha, eu vou, mas não posso ficar muito tempo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque a pessoa é assim, é mais agora o seu modo de olhar para o outro que vai fazer a diferença, que vai mudar. Mas você precisa, definitivamente, entender quais são os limites que tem que haver nessa relação. Você estipula esses limites. Claro, respeitando o outro, respeitando o outro lado. Ah, mas ele é assim, essa... respeita o outro lado. O problema está nele. A questão está com ele, não está com você. Transforme o seu olhar diante disso. E aí vai fazer diferença, muita diferença na sua vida, tá? Como quinto, como sempre eu falo, foque no seu desenvolvimento pessoal. Não só através do processo terapêutico, mas através de cursos, através de livros, através de conteúdos. Livros como, por exemplo, o meu Despertar Emocional, que você consegue digitar aí pelo link que está aí embaixo. O Clube do Despertar, outros cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de imersão, de meditação. Procura desenvolver o seu lado pessoal, o seu lado emocional, se conhecer. Autoconhecimento é um processo diário. Autoconhecimento é um processo diário. Então, sabe, procura isso é extremamente importante. O sexto passo que eu coloquei aqui é pratique o perdão, tá? Perdoe. Perdoar é um processo. Inclusive, se vocês querem que eu traga um tema só sobre falando perdão, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo só falando sobre perdão. No meu canal tem. Entra no meu canal aí que tem, mas é bem antigo, da época da rádio, mas eu posso fazer mais sobre isso. Perdão é um processo.
E começar esse processo, o primeiro passo para você começar o processo de perdão é decidir perdoar. Decidir perdoar quer dizer que no dia seguinte perdoei? Não, de forma alguma. Mas quer dizer que você está se abrindo para ver a situação por outro ângulo, para entender a situação por outro ângulo. Você tem que perdoar para curar essa ferida em você. E a partir daí, você vai trabalhando isso constantemente. Uma técnica ótima, super simples, que você pode usar para trabalhar o perdão é o Ho Oponopono. São 4 conjuntos de palavras, de frases, perdão, que você vai repetir constantemente durante o dia todo. Vai repetindo, repetindo mentalmente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Isso é para o outro? Não. É sinto muito fulano? Não. É sinto muito para você. Essas 4 frases é para você. Tá? Então imagina que eu passei por algo e eu preciso perdoar alguém. Mas eu tô ferido, certo? Eu tô aqui, eu, Alex. O sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É assim, sinto muito, Alex, por tudo isso. Me perdoe, Alex, por ter permitido isso. Sabe? Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, Alex, pela sua vida. Eu sou grato, Alex. É pra você. O Ho Oponopono você faz para você. O Ho Oponopono você não faz para o outro. O Ho Oponopono você faz para perdoar a si. Para amar a si. Para desenvolver o amor, o perdão dentro de você. A partir do momento que você desenvolve isso dentro de você, você começa, né, a refletir isso para o outro também, tá? 7º ponto, acredite em si mesmo. Acreditar em si mesmo, que está dentro de um processo de amor próprio, de autoconhecimento, é também um trabalho que você vai desenvolver de resiliência, de autoconfiança, acreditando na capacidade que você tem de superar os desafios, tá? E de criar uma vida mais feliz e significativa. E aí entra o que? A fé. Acredita que isso é possível, porque vai ser possível, mas depende do seu olhar, depende do seu movimento de acreditar em si mesmo, tá? E por último, lembre-se, você que me mandou essa questão, ou você que passa por isso, que já passou por isso na sua vida, lembre-se que você é muito mais do que palavras negativas, tá? Que alguém possa dizer sobre você. O que o outro diz sobre você nada mais é do que um reflexo do outro. E não necessariamente dita a sua verdade, aquilo que você é. Você, na minha crença, eu digo para vocês, vocês são filhos de Deus. E Deus não te colocou aqui para sofrer. Deus te colocou aqui para que você seja uma pessoa grande. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para viver. Você nasceu para ser foda naquilo que você é. Para ser um ótimo homem, para ser uma ótima mulher, para ser uma ótima pessoa, para ter um relacionamento maravilhoso, para ter uma vida maravilhosa, para cultivar, sim, riqueza, mas não no sentido de soberba, no sentido que a riqueza é importante, o dinheiro é importante para que a gente faça as coisas, tá? Não quer dizer que você tem que se prender ao material, o dinheiro é o Deus, não é isso, mas o dinheiro é importante. Se nós não temos o dinheiro, a gente não consegue fazer as coisas. Inclusive, se eu quero trabalhar de forma mais social, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Então, entenda, tudo começa no autoconhecimento, tudo começa no amor próprio. E você, não importa o momento em que você esteja vendo esse vídeo, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser uma pessoa extraordinária, mas você precisa acreditar nisso. Porque aquele que está no céu, Deus, aquele que cuida de tudo isso, aquela pessoa, né? Esse ser, esse Deus maravilhoso, ele acredita em você. Então agora basta você acreditar em você, tá bom? Bom, eu espero que essas dicas que eu trouxe aqui, esses passos, realmente de forma mais aprofundada para essas questões de como lidar com feridas e traumas emocionais, realmente tenha ajudado você que me trouxe essa questão e a todos aqueles que estão aqui abertos para ouvir e para ressignificar, para buscar essa cura. Não deixe de buscar ajuda profissional, não deixe de buscar cura. E lembre-se, venha fazer parte do Clube do Despertar, onde você vai ter o acesso a conteúdos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamento, lei da atração, muita coisa bacana, além de encontros comigo, aulas que são exclusivas, que vão ter a partir dessa semana, vão começar lá. Não perca, um preço super acessível, tá? E claro, não deixe de adquirir o meu livro, que agora está na versão digital, por R$ 9,90 no link que está na bio, aqui no Instagram, ou então no YouTube aqui na descrição, tá bom? Pessoal, um beijo enorme no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? As lives vão voltar, graças a Deus, elas vão voltar, e eu espero realmente que elas voltem diariamente, claro, não com esse tempo todo, né, porque aqui eu me alonguei mais, mas pelo menos com algumas lives aí de 20, 30 minutos, para poder trazer
reflexões, para que vocês tenham uma vida mais, né, possam despertar para a vida, que é aquilo que eu bato tanto, e claro também participar dos aulões que vão ter no YouTube. Fiquem aqui comigo, um beijo no coração, compartilha, marca, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na próxima semana. Um beijo grande para vocês e até mais.